Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacá e a Gil. Antes de começar, um recado rapidinho. Muita gente que assiste o canal ainda não é inscrita e isso faz muita diferença para esse conteúdo continuar chegando em mais pessoas. Se você gosta do conteúdo e puder se inscrever, eu agradeço de coração. Hoje eu quero conversar com você sobre por que Maquiavel estava errado e como a filosofia dele, apesar de parecer forte, acaba ensinando homens bons a viverem com medo, sempre em estado de fuga e muito distante da força moral que realmente constrói ordem. Antes de dizer que Maquiavel estava errado, é preciso ser justa com ele. Maquiavel não escreveu O Príncipe imaginando um mundo ideal. Ele escreveu olhando para um mundo quebrado, um mundo de traições, golpes, guerras internas, alianças frágeis e líderes que caíam não por ingenuidade moral, mas por falta de cálculo. Ele não estava interessado em ensinar virtude no sentido clássico. Ele queria responder a uma pergunta muito específica. Como alguém mantém o poder quando o ambiente ao redor é hostil, instável e profundamente humano? E Maquiavel era honesto sobre isso. Ele não romantizava o homem, pelo contrário. Ele parte de uma visão bastante dura da natureza humana. Em O Príncipe, ele afirma que os homens são ingratos, volúveis, simuladores, dissimuladores, fogem do perigo e são ávidos de lucro. Isso não é uma provocação gratuita. É o ponto de partida da sua filosofia. Se os homens são assim, então governar como se não fossem seria para ele ingenuidade perigosa. É por isso que Maquiavel defende algo que até hoje causa desconforto: a separação entre moral privada e eficácia política. Para ele, o governante não pode se dar o luxo de ser bom no sentido cristão do termo se isso colocar em risco a estabilidade do poder. Não porque a bondade seja inútil, mas porque, segundo a leitura do mundo, ela não é suficiente. O governante precisa aprender a agir contra a fé, contra a caridade e contra a humanidade quando a preservação do Estado exige isso. Talvez a frase mais famosa de Maquiavel deixe isso claro. É muito mais seguro ser temido do que amado quando se tem que faltar a um dos dois. Essa não é uma frase de alguém que ama o medo. É a frase de alguém que acredita que o amor é instável demais para sustentar estruturas de poder. O medo para ele é previsível. O medo obedece. Maquiavel também entende algo muito importante sobre aparência. Ele diz que os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Ou seja, parecer virtuoso importa mais do que ser virtuoso. Não porque a virtude seja inútil, mas porque a maioria não tem acesso à verdade profunda das ações, apenas àquilo que é visível. Até aqui é difícil negar, mas Maquiavel descreve bem o jogo. Ele entende o funcionamento do poder, das massas e da instabilidade humana. Ele não tá brincando de filosofia abstrata. Ele tá olhando para o mundo como ele é. O problema começa quando essa descrição vira modelo de vida, quando aquilo que foi pensado como estratégia política passa a ser internalizado como postura existencial. Porque uma coisa é lidar com um mundo corrompido, outra muito diferente é moldar o próprio caráter a partir da corrupção como regra. E é exatamente aí que a conversa muda. O ponto onde Maquiavel começa a falhar não é político, é humano. Porque quando a lógica que ele descreve deixa de ser uma estratégia pontual e passa a orientar a forma como alguém vive, o custo não aparece imediatamente, mas ele aparece, e quase sempre por dentro. Viver, segundo Maquiavel, exige estar sempre em alerta, sempre calculando, sempre desconfiando, sempre preparado para agir antes que o outro haja. Ele mesmo diz que um príncipe prudente não pode e nem deve manter a palavra dada quando isso se volta contra ele. E a consequência psicológica disso é simples e pesada. Quem vive assim nunca descansa, nunca baixa a guarda, nunca confia de verdade, e quem não confia não constrói vínculos sólidos, apenas alianças temporárias.
E esse tipo de postura cria um homem que reage muito bem ao perigo, mas muito mal à estabilidade. Um homem treinado para sobreviver, mas não para viver bem. Porque sobreviver é saber escapar. Viver bem é saber permanecer. E Maquiavel não ensina a permanecer em lugar nenhum. Ele ensina a se mover dentro do caos sem ser destruído por ele. Existe um efeito colateral pouco discutido: a fragmentação interna. Quando alguém aprende que precisa parecer virtuoso sem ser, como o próprio Maquiavel aconselha, essa pessoa passa a viver dividida em o que ela é, o que ela faz e o que ela demonstra. E manter essas camadas separadas exige energia constante. Não é força, é tensão. Com o tempo, isso produz homens ariscos, pessoas que enxergam ameaças em todas as discordâncias, traição em toda crítica e perigo em toda verdade dita sem filtro. Não é coincidência que em ambientes profundamente maquiavélicos sejam paranoicos, onde todos manipulam e ninguém confia, onde todos calculam e ninguém é leal. E é aqui que o contraste com Cristo surge quase naturalmente e sem precisar forçar a comparação. Porque Cristo parte de um pressuposto oposto. Ele não ignora o mal do mundo, mas não molda o caráter a partir dele. Quando ele diz que o seu sim seja sim e o seu não seja não, ele está chamando para uma vida sem duplicidade, sem jogo e sem máscara. Uma vida simples, reta, que não precisa de cálculo constante para se sustentar. Cristo também não promete segurança externa, pelo contrário, ele diz claramente que seguir a verdade tem custo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar não é proteger do sofrimento, é libertar da mentira interna, da vida dividida e do medo permanente de ser desmascarado. Enquanto Maquiavel ensina a agir contra a própria consciência quando necessário, Cristo ensina a alinhar ação e consciência, mesmo quando isso dói. Um modelo forma sobreviventes atentos, o outro forma pessoas inteiras. Um ensina a fugir do perigo, o outro ensina a atravessá-lo com dignidade. E isso muda tudo, porque uma sociedade formada apenas por pessoas treinadas para sobreviver se torna instável, cínica e frágil. Já uma sociedade formada por pessoas dispostas a sustentar a verdade, mesmo sob pressão, cria algo que Maquiavel não conseguiu oferecer: ordem duradoura. Maquiavel estava certo ao perceber que o mundo é corrompido, mas ele estava errado ao sugerir, ainda que indiretamente, que a única resposta possível a isso seja viver como alguém que está sempre escapando. Porque uma vida inteira em estado de fuga não é sinal de inteligência, é sinal de medo organizado. Tudo isso deixa de ser um debate filósofo distante quando a gente olha para o mundo de hoje. A lógica maquiavélica não ficou presa aos palácios do século XVI. Ela desceu para as relações comuns. Tá nas amizades cheias de cálculo, nos ambientes onde ninguém fala a verdade com medo de retaliação, nas pessoas que vivem se defendendo antes mesmo de serem atacadas. Gente que não confia, não se entrega e não se compromete, apenas se protege. É o tipo de mentalidade que ensina que ser íntegro é perigoso demais, que dizer a verdade custa caro demais, que sustentar caráter é um luxo para tempos melhores. E assim, pouco a pouco, as pessoas vão trocando solidez por esperteza, profundidade por estratégia e coragem por adaptação. Não porque sejam más, mas porque foram convencidas de que o único jeito de sobreviver é esse. O problema é que viver assim cobra um preço alto. Uma vida inteira baseada em antecipar ameaças forma pessoas tensas, cansadas e desconfiadas. Pessoas que até conseguem se virar, mas nunca descansam de verdade, nunca se sentem em casa, nunca sabem quem realmente são, porque estão sempre ocupadas demais se ajustando ao ambiente.
Cristo, de novo, aparece como um contraste incômodo justamente porque ele propõe algo que parece arriscado demais para esse mundo: coerência, verdade e responsabilidade pessoal. Não como garantia de conforto, mas como condição para uma vida que não se fragmenta por dentro. Quando ele diz: quem quiser salvar a própria vida vai acabar perdendo ela, mas quem perder a vida por amor de mim vai encontrá-la, ele não tá falando de autodestruição. Ele tá falando de soltar essa vida pequena baseada só em autopreservação para ganhar algo muito maior: sentido. Maquiavel ensina a preservar a posição. Cristo ensina a sustentar a identidade. Um treina pessoas para não perderem o jogo. O outro forma pessoas capazes de suportar o peso da verdade sem se tornarem cínicas. E isso faz toda a diferença, especialmente em tempos de caos. Porque o mundo não precisa de mais gente esperta. Precisa de gente firme, gente que aguenta dizer não quando todo mundo calcula. Gente que prefere perder vantagem a perder a alma. Gente que não vive fugindo o tempo todo. Maquiavel estava certo em uma coisa: o mundo é corrompido. Mas ele estava errado em tratar isso como um ponto final e não como um problema a ser enfrentado. Transformar caos em ordem exige mais do que astúcia. Exige caráter. E caráter não nasce do medo de perder, mas da coragem de sustentar o que é verdadeiro, mesmo quando isso custa. E talvez essa seja a escolha mais importante que a gente faz hoje: viver apenas tentando sobreviver, ou viver de um jeito que vale a pena ser sustentado até o fim. Se esse vídeo te ajudou a refletir um pouco, ou alguma parte dele ficou ecoando aí dentro, eu fico muito feliz. Se você quiser apoiar o canal, deixa o like, comenta o que você pensou, porque eu adoraria saber sua opinião, e se inscreve no canal. Tem muita gente que acompanha os vídeos, mas acaba não se inscrevendo, e isso ajuda mais do que parece. Se você se sentir à vontade, compartilha com alguém que você gosta e que talvez também esteja precisando ouvir esse tipo de conversa com calma. Obrigada por estarem aqui de verdade. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.